Traz conversa, Thiago Spikes aqui com um livro de imagens 3D, cuja proposta é você observar as páginas do livro e uma imagem tridimensional vai saltar da folha em direção aos seus olhos. Aqui, por exemplo, deste lado você tem uma imagem de um coração. O quê? Já que nessa outra página você tem uma estrela. Como? Nesta página aqui você tem uma cena de dois cangurus brigando. E aqui uma complexa cena da pré-história com dinossauros, montanhas e muito mais. Você é maluco, é? Não tá vendo? Eu também não conseguia. Até eu pegar o jeito de enxergar essas imagens. Olho Mágico foi uma série de livros publicados nos anos 90, que fez um grande sucesso, mas assim, uma febre. Tiveram vários volumes e todos com a mesma premissa, de você observar essas texturas ou imagens que parecem um tanto aleatórias e um outro desenho saltaria da folha em direção aos seus olhos, o tal do desenho 3D. Como isso era feito e por que a gente consegue ver as imagens tridimensionais em texturas tão randômicas quanto essas? É isso que nós vamos ver neste episódio da série Segredos do Desenho. O ano era 1993, eu era bem garoto na época, e eu me lembro de chegar na escola e ver meus coleguinhas com esse livro na mão, mostrando para todo mundo e desafiando quem conseguia ver as tais das imagens 3D nas páginas. Quando eu chegava em casa não era diferente, as crianças do meu prédio também tinham esse livro e ficavam se desafiando, e eu soube que até no trabalho do meu pai tinham pessoas levando esse livro para mostrar, encantadas que alguns conseguiam ver as tais imagens tridimensionais nas páginas do livro. Na Bienal do Livro daquele ano, parece que todo mundo saía com uma unidade dele dentro da sacola. O livro O Olho Mágico foi uma verdadeira febre nos anos 90. Conseguir ver uma imagem 3D em uma textura tão randômica parecia algum tipo de poder que só alguns conseguiam fazer. Alguns porque tinha algumas pessoas que não conseguiam enxergar as imagens nessas texturas tão esquisitas. Eu incluso. O segredo para ver as tais imagens 3D desse livro parece que é você conseguir focar a sua visão como se ela estivesse num ponto distante e você coloca o livro na frente. Seria meio como você prestar atenção na sua visão periférica. Sabe quando você está olhando para frente, mas tem alguma coisa acontecendo do seu lado e mesmo que você não olhe para o lado, você presta mais atenção no que está acontecendo se mexendo aqui? Seria meio que isso, só que olhando sempre para frente. Tem alguns métodos sugeridos para você enxergar essa imagem. Um deles é você colocar o livro próximo do nariz e ir afastando aos poucos até que de repente a imagem ela salta do papel. Tem um outro também que você joga luz, mas esse eu nunca entendi direito como funcionava. O que deu certo para mim foi pegar um objeto, colocar ele um pouco mais distante de você, focar a visão nele, e sem perder o foco da visão, você coloca o livro na frente. E de repente, a imagem ela aparece na página. Se você der umas leves balançadinhas assim, você percebe um pouco mais desse tal volume saltado das páginas. Quando eu consegui ver o coração nessa página aqui, foi como se eu tivesse desbloqueado o sétimo sentido. Porque a partir daquele momento, eu fui capaz de enxergar todas as imagens 3D contidas nesse livro. Mas afinal, qual a bruxaria? Qual é o esquema que existe nessas imagens tão estranhas para a gente conseguir visualizar o 3D, esse volume? E como é que um livro desse é feito? As imagens contidas deste livro são chamadas de autoestereogramas. E para que você entenda o que é um autoestereograma, você precisa compreender três conceitos. O que é paralaxe, estereopsia e estereograma. Paralaxe é o nome do deslocamento das imagens percebidas por cada olho individualmente. Nós temos dois olhos e existe uma certa distância entre eles. Se você tampar um dos seus olhos e ficar alternando com qual olho você enxerga, você vai perceber uma certa mudança constante de ângulos.
como se fosse uma câmera 1, câmera 2. Essa distorção dessa distância é o que chamam de paralaxe. Você pode brincar de tangenciar elementos que estão num primeiro plano olhando para o fundo. Por exemplo, assim eu vejo a câmera, assim eu não vejo mais a câmera. Cada olho humano capta uma imagem num ângulo ligeiramente diferente. Aliás, você já parou para pensar por que nós temos dois olhos, sendo que a gente enxerga com um olho só? E se as imagens elas são diferentes, por que nós não vemos as imagens duplicadas? É aí que o cérebro humano entra em ação e transforma tudo em uma imagem só. Nós temos dois olhos para que o nosso cérebro consiga interpretar melhor a noção espacial e a dimensão da profundidade. Ele faz um trabalho de interpretação do que os dois olhos captam a fim de dar uma melhor percepção dos objetos em relação ao ambiente. Esse efeito do cérebro interpretar a profundidade através das imagens ligeiramente diferentes captadas pelos seus dois olhos é chamado de estereopsia. Em 1830, o inventor inglês Charles Wheatstone descreveu o conceito da visão 3D. Nós utilizamos os dois olhos para que o cérebro interprete a dimensão da profundidade. A estereopsia é a capacidade de julgamento pelo observador das distâncias que o separam de diferentes objetos, ou seja, da profundidade com que se situam no campo visual. A disparidade de duas imagens diferentes captadas pelos nossos dois olhos são unificadas e percebidas pelo nosso cérebro de forma binocular. Wheatstone, dentre suas invenções, fez um negócio chamado estereoscópio. É um tipo de óculos ou máquina que isola as imagens em cada olho, de modo que as imagens que são percebidas por cada olho têm uma pequena diferença, simulando mais ou menos a relação da câmera 1 com a câmera 2 da paralaxe. Imagine cada olho captando uma mesma imagem com uma pequena diferença de angulação e você isolando cada imagem com um dos olhos. Quando você olha para essas duas imagens com essa ligeira diferença, o resultado é que você dá um pane no seu cérebro e faz com que essas imagens pareçam ter algum tipo de profundidade. É como se o cérebro tentasse fundir essas duas imagens que são ligeiramente diferentes por elas serem muito parecidas e na verdade são a mesma imagem, mas com uma pequena diferença de angulação. A brincadeira é que, ao seus olhos captarem essa pequena diferença, isso faz com que o seu cérebro interprete que existe alguma profundidade naquelas imagens. E isso vai dar a sensação que os objetos começam a saltar da folha. Existe um brinquedo chamado Viewmaster, que ele é o mais contemporâneo aí, que é um exemplo de estereoscópio. Você compra um tipo de bobina de filme com imagens duplicadas e quando você as olha pelo Viewmaster, as imagens parecem ser 3D e terem profundidade, mas é só uma brincadeira visual de uma imagem parecida com uma pequena diferença de angulação. Também eram bastante comuns livros e revistas desse tipo nos anos 90, com a tal da imagem 3D que vinha um óculos de papel. Se você olhar para essa imagem sem os óculos, você vai ver uma imagem meio duplicada, meio esquisita, meio avermelhada e meio azulada. Quando você coloca o óculos, o lado vermelho vai filtrar a cor vermelha e o lado azul vai filtrar a cor azul. Como as imagens são iguais, porém muito próximas, você vai ter esse efeito do cérebro interpretando essas duas imagens como se fosse uma só, o que vai dar a sensação de 3D, profundidade. Eram bastante comuns essas imagens em revistas da tipo Dinossauros, em que toda edição vinha ali uma imagem de dinossauro 3D para você ver e se divertir. Tem também aqueles óculos de cinema, que a lente é meio acinzentada. Se você tentar assistir o filme no cinema 3D sem o óculos, você vai ver que a imagem ela é duplicada, é meio esquisita. Quando você coloca o óculos, você vê o efeito do 3D. Nesse caso, ao invés de trabalhar com as cores, ele filtra a polarização das ondas de luz, sendo que em um dos lados você vê as ondas verticais e do outro as ondas horizontais. Novamente, o cérebro humano vai unir as duas imagens, lhe dando a sensação de profundidade. É uma forma então de você enganar o seu cérebro. O Nintendo 3DS também trabalha com um sistema parecido, em que quando você aumenta ali a chavinha do 3D, ele vai emitir ondas diferentes para que cada olho capte uma imagem ligeiramente diferente, o que vai dar também essa interpretação de juntar as imagens para dar a profundidade. Por isso que pessoas que não têm visão em um dos olhos não conseguem ver um cinema 3D. Se você tampar um dos olhos, você terá uma visão mais achatada, porque você reduz o efeito da estereopsia.
E a imagem será como uma grande tela de pintura. Dizem que existe o desafio de você tentar colocar uma linha numa agulha com um dos olhos fechados e que isso é bem difícil. No entanto, não significa que o mundo se torna plano. O nosso cérebro também tira conclusões a respeito do espaço e profundidade através da relação dos elementos com o ambiente. Inclusive, desenhistas usam esse artifício para medir proporções quando estão fazendo desenhos de observação. Usando um lápis, caneta ou pincel, você mede as proporções com um olho fechado, com uma distância constante, no caso, o seu braço, e o desenho é feito. Estereoscópios foram amplamente utilizados para registrar momentos importantes. Era uma câmera com duas lentes que fotografavam no mesmo momento uma mesma cena com ângulos ligeiramente diferentes. E depois as fotos poderiam ser visualizadas com esse efeito 3D utilizando um estereoscópio. Fotos aéreas eram tiradas e o estereoscópio ajudava a visualizar a profundidade de prédios ou elementos que fossem mais altos, assim identificando a altura de certas estruturas. Em 1960, o pesquisador Bela Hurles evoluiu a visualização dessas imagens em 3D, de modo que fosse possível enxergá-las sem um estereoscópio, apenas a olho nu, e criou o chamado estereograma. E o primeiro modelo era o chamado de estereograma de pontos aleatórios. O princípio consiste em um computador gerar duas imagens iguais. Porém, em uma delas, um pedaço é recortado e deslizado para a lateral. O espaço do fundo é preenchido com mais alguns pontos randômicos. Se você olhar essas duas imagens em um estereoscópio, a região que teve esse deslocamento vai parecer saltar da imagem. Esse experimento provou que o nosso cérebro consegue visualizar profundidade mesmo que a imagem formada não seja figurativa. Portanto, se você mover um pedaço recortado com uma silhueta que seja algo figurativo ou reconhecível aos nossos olhos, algo mais icônico, é possível esconder uma mensagem ou formar uma imagem usando esse deslocamento intencional, de forma que você vai enganar o seu cérebro. E esse é o princípio do livro 3D. O experimento de Hurles revelou que uma imagem 3D surge quando você engana o seu cérebro com duas imagens muito parecidas, com uma pequena alteração com esse deslocamento de pontos. E nós não precisamos de uma imagem figurativa ou reconhecível para identificar esse efeito de profundidade, embora o nosso cérebro tente fazer isso o tempo todo. O que veio em seguida é que também era possível você enganar o seu cérebro com essas imagens sem precisar de um estereoscópio, somente a olho nu. Basta você ter uma imagem com padrões repetitivos e você ser capaz de mudar o seu foco de visão. Se o estereoscópio funciona isolando as imagens em cada olho, lhe dando uma imagem levemente diferente, levando em conta a paralaxe, ou seja, a distância entre seus dois olhos, então se a pessoa conseguir focar a visão em um elemento mais distante e colocar uma outra imagem mais próxima dos seus olhos, a abertura focal deles ficará mais ampla. Portanto, o efeito da estereopsia ficará mais evidente. Não entendeu? Então faça um exercício muito simples. Pegue uma caneta qualquer e coloque a uma certa distância. Foque sua visão nela. Agora tente mudar o foco da visão para algum objeto que está no fundo. Esquece da caneta, olha para o que está no fundo. Você provavelmente estará vendo a caneta duplicada. A caneta duplicada acontece porque o efeito da estereopsia consiste no seu cérebro juntar as duas imagens captadas pelos seus olhos e unificá-la no seu foco de visão. No entanto, a caneta que você está vendo duplicada nesse momento é o que chamamos de imagem da visão cruzada. Eu estou jogando o meu foco de visão lá longe. E a caneta, por estar um pouco mais próxima dos meus olhos, ela não tem foco, então eu ainda enxergo o que é a caneta pela distância da paralaxe dos meus olhos. Só que o seu cérebro sabe muito bem que se você fizer isso, você não está segurando duas canetas. Agora, imagine você fazendo a mesma coisa, só que de fato você colocando duas canetas idênticas na sua frente. Esse é o princípio básico do autoestereograma. E sabe quem explorou muito esse conceito aqui no Brasil? A Turma da Mônica. O autoestereograma de repetição é o mais simples para visualização do 3D. Tente fazer esse exercício com essa imagem da Turma da Mônica.
Esse tipo de estereograma não possui imagens escondidas, é apenas a ilusão da profundidade das figuras em relação ao fundo. Consiste em repetir um padrão de figuras lado a lado, e ao cruzar os olhos, você verá a imagem duplicada igual no exercício da caneta. No entanto, como as figuras de fato são iguais e o foco da sua visão está mais distante do que a imagem, cada olho vai observar uma das figuras, e o seu cérebro vai tentar uni-las. Como existe uma fileira de figuras repetidas, essa unificação acontecerá em todos os bonecos, e a visualização em cadeia vai causar uma ilusão de profundidade. Repare que os personagens parecem saltar do papel, os da fileira de cima parecem mais distantes, a do meio parece mais próxima, e também aumentará em 1 a figura de cada fileira. Por exemplo, se tinham 6 Mônicas, agora terão 7. Na década de 90, muitos gibis da Turma da Mônica vinham com essa brincadeira. Para você olhar o 3D, às vezes na capa, às vezes no miolo, foi uma época bem divertida. E era um ótimo exercício para começar antes de você tentar enxergar as imagens em livros mais complexos. Porque o princípio é o mesmo, é só uma questão de você habituar a sua visão. Essa brincadeira do estereograma passou por diversas fases. É possível você criar o estereograma com números, com desenhos repetitivos, com algumas imagens lado a lado, mas foi somente nos anos 90 é que foi criado um outro método que é o utilizado neste livro aqui. A artista Cherry Smith e o engenheiro Tom Bassey desenvolveram seu próprio método de gerar autoestereograma. Analisando os pontos de retícula ou pixels das cores e criando um padrão de imagens ou manchas repetitivas, um outro desenho em tons de cinza é ocultado por baixo da textura. As áreas mais distantes são unidas em pontos pretos e as mais próximas em pontos brancos. Os pontos brancos são os que mais irão saltar aos olhos quando a imagem for visualizada. O processo de criação dessas imagens só acontece por computação gráfica. O algoritmo vai duplicar as camadas a fim de mesclar e unificar a textura, escondendo a imagem que está por baixo. A imagem em tons de cinza parece que precisa ser gerada em um programa 3D. Não é qualquer desenho em escala de cinza que funciona para ser escondido. Foi então que o livro Olho Mágico se tornou um grande sucesso, vendendo mais de 20 milhões de cópias e sendo publicado em mais de 25 países. Com a tecnologia de hoje é muito mais simples tentar fazer imagens como essas daqui. E dá até mesmo para você fazer aí na sua casa. Eu encontrei um site em que você pode gerar o seu próprio estereograma. Eu vou deixar aí para você dar uma conferida. Você escolhe a imagem 3D, a textura e esse site vai gerar um JPEG ou um PNG com o estereograma que você criou. Você pode imprimir, usar digitalmente e tem vários modelos pré-prontos que você pode aplicar para criar o seu estereograma. Tem desde figuras mais complexas até mais simples e por aí vai. Fica à vontade para brincar o quanto você quiser. E eu sei o que você está pensando. Que até hoje você não conseguiu ver as tais das imagens 3D contidas nesse livro. Você até considerou que foi algum tipo de conspiração dos seus amiguinhos com você, um tipo de bully para falar que, olha, a gente consegue ver as imagens 3D aqui e você não, lero lero. Se até hoje você não conseguiu ver nenhuma imagem 3D e você quer uma prova de que de fato ela está escondida embaixo dessas texturas, eu vou mostrar um jeito que você pode fazer aí no seu computador usando o Photoshop. Abra a imagem do estereograma no Photoshop, duplique a camada e coloque a camada de cima na opção Diferença ou Difference. A imagem vai ficar preta. Então, arraste a camada de cima para a lateral aos poucos. E, de repente, a imagem oculta vai finalmente aparecer. No entanto, existem sim alguns raros casos de pessoas que não vão conseguir de jeito nenhum ver a imagem em um estereograma. Mas na esmagadora maioria dos casos é tudo uma questão de treino, de você educar o seu cérebro onde você foca a sua visão para que a imagem apareça finalmente. Já ouvi falar também que essa técnica de visualizar estereogramas ajuda no desenvolvimento da visão, porque força você a ajustar o seu ponto focal dos olhos em diferentes lugares, mas aí eu já não sei afirmar. Então, se alguém aí for oftalmo e quiser complementar essa informação, sinta-se à vontade nos comentários. E é interessante entender como que nós conseguimos enganar o nosso cérebro com a sua constante necessidade e tentativa de compreender as coisas. Unificar uma imagem captada por
seus dois olhos, em que elas são ligeiramente diferentes, faz com que a gente enxergue profundidade onde não há. Aves de rapinas enxergam melhores do que seres humanos. Camaleões conseguem focar cada um dos seus olhos em pontos diferentes. Até mesmo as pombas enxergam mais cores do que os humanos. Essa foi para humilhar, né? Se é possível enganar a nossa mente com uma textura de cores limitadas ao que os olhos humanos conseguem captar, que tipo de cores, comprimentos de ondas, formas, contrastes existem por aí que nós não podemos ver? Talvez, se em algum momento a gente conseguir enxergar além do limite da capacidade humana, nos daria uma sensação de poder, de algo extraordinário, de um novo mundo sendo descoberto. Assim como quando eu vi pela primeira vez um coração nessa imagem. E então, estamos conversados. Por enquanto. Sabe que até hoje esses livros são feitos? Pois é, eu encontrei um site oficial e fizeram já versões de tudo quanto é coisa disso daqui. E é bem curioso, né? Se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui para você mais alguns dessa série Segredos do Desenho. Não esquece também de like e comentário, porque isso ajuda pra caramba. E na verdade esses vídeos desse tipo aqui dão um trabalhão para fazer. Pesquisa, o roteiro, tudo mais e... tenta dar uma forcinha se você não se importar. Já sabe como, né? editoracrasso.com.br, comodesenhar.net. Até a próxima.